torcida do Flamengo, ela cobra tanto espetáculo do time, que quando os jogadores estavam aqui, se cobrava não só vencer, mas também espetáculo. A partir do momento que eles foram para a Copa América, pelo mérito deles, o Tite ganhou uma barrinha extra de paciência da torcida de rapaziada. Eu tenho que fazer de tudo aqui pra gente vencer. Então, como vai ser? Desculpa, não importa tanto, mas a gente vai vencer. Só que eu vou além, eu acho que o Flamengo joga bola. O Flamengo tem feito bons jogos. Eu também então, acho que isso é muito importante. Fala, nação! Sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora, vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, o que a imprensa vem falando, como eles vêm repercutindo a boa fase do Flamengo, né? Tá na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro, apesar dos muitos desfalques. Ainda assim, o Mengão consegue fazer boas partidas e vai se segurando, vai se mantendo na ponta ali do campeonato, entre os primeiros, que era o principal objetivo, mas o Flamengo conseguiu se sair melhor do que o esperado, na minha humilde opinião, até porque hoje é o líder do Campeonato Brasileiro, mesmo com o time todo retalhado, todo desfalcado, o Mengão consegue ali segurar alguns pontos, garantir vitórias importantíssimas, como foi a vitória contra o Cruzeiro, e a imprensa só tem a rasgar elogios ao nosso querido Mengão, tanto é que a imprensa carioca, até os antes ali, ó, aqui vocês podem acompanhar o Pedrosa vascaíno, na outra ponta ali também tem a Fernanda, que torce para o Botafogo, e centralizado, Vene Casagrande, ele que é um dos maiores especialistas. Quando o assunto se trata o Mengão, ele sempre tem as melhores informações, e os três rasgaram elogios às atuações do Flamengo, e principalmente a última vitória contra o Cruzeiro, e é isso que vamos acompanhar a partir de agora. Mas antes de começar, pedimos que deixe aquele like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. É importante demais quando você clica no botão de inscrever-se e dá essa moral aqui para o nosso canal. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo o que eles falaram. Tá muito boa as informações trazidas e principalmente os elogios ao nosso querido Mengão. Gostou do Flamengo? Um jogo que foi... Uma horinha o Flamengo jogou melhor, outro o Cruzeiro, mas a gente tá falando de um super time, o Cruzeiro, que tá brigando ali agora pelas cabeças da competição. Boa tarde, Fernandinha, boa tarde, Lucas Pedrosa, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo aí. Pois é, o Flamengo protagonizou mais uma boa partida no Campeonato Brasileiro, foi um duelo extremamente difícil. No primeiro tempo, os primeiros 10 minutos ali, foi um jogo muito truncado, as duas equipes se estudando bastante. Depois, em determinado momento, o Flamengo foi melhor, quando soube fazer uma marcação muito boa em cima do Matheus Pereira, que é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na atualidade. E aí conseguiu abrir o marcador, uma bela jogada do Gerson e uma finalização muito bonita do atacante Pedro. Depois, por estratégia do Tite, da equipe, eu acho que eles recuaram um pouco para tentar explorar um pouco o contra-ataque. A estratégia não deu certo, tanto é que o Cruzeiro conseguiu o empate em uma baita finalização no Matheus Pereira. Quando ele ficou livre, ele conseguiu fazer o gol e igualar o marcador. No segundo tempo, eu acho que o Tite foi certeiro na substituição dele. Ele tira o Lohan, que não estava fazendo uma boa partida, e coloca o Léo Ortiz para aumentar um pouco esse poder de marcação em cima do Matheus Pereira. A estratégia deu extremamente certo, tanto é que o Flamengo conseguiu fazer o segundo gol e uma vitória extremamente importante. Eu acho que essa vitória, em alguns momentos eu critiquei o Tite aqui, temos que elogiar, foi uma baita leitura que o treinador do Flamengo teve no meio de campo ali para tentar fazer a marcação em cima do Matheus Pereira, e ele conseguiu. A entrada do Léo Ortiz foi crucial para o Flamengo conseguir essa vitória. Repito, uma vitória muito importante. Novamente o Flamengo vencendo uma batalha durante essa guerra que está sendo a Copa América, tendo em vista que o Flamengo está muito desfalcado por conta das convocações e também contusões, porque o Flamengo tem jogadores contundidos no momento, como é o caso do Everton Cebolinha. Então, novamente, o Flamengo, em cima de muitas dificuldades, conseguiu fazer um bom jogo, venceu um adversário extremamente difícil e continua ali na liderança. Durante esse período aí, querendo ou não, já são 15 pontos conquistados de 18 possíveis. É uma campanha muito boa do Flamengo, mesmo com a ausência da cavalaria, e a tendência é que melhore. Exatamente. Então a tendência é que melhore no retorno dos jogadores, mas ainda falta muito para eles retornarem. A gente está falando, é claro que muda muito o Flamengo sem seus principais jogadores, mas a gente está falando de um time que tem elenco, né, Pedrosa? E mais do que isso, legal ali o toque do Vene em relação ao retoque do Tite. Ele entendeu que a escolha dele não deu tão certo, e ele vai lá e muda novamente. Você deixar um Cruzeiro gostar de um jogo é extremamente perigoso, né? Sem dúvida alguma. O Cruzeiro é muito bem treinado e eu acho que talvez na maior parte da partida o Cruzeiro teve um controle maior na posse de bola. O Flamengo ele foi muito efetivo por essa qualidade técnica.
Porque hoje você tem dois jogadores que conseguiram assumir a responsabilidade do Flamengo e colocar essa fase difícil do Flamengo no bolso, que se chamam Gerson e Pedro. São dois jogadores espetaculares de nível de seleção brasileira, de nível europeu. O passe que o Gerson deu, guardado as devidas proporções, me lembrou o Ozil. O Ozil tem uma característica que ele pisa na bola e o passe sai picado e acaba matando a zaga do Cruzeiro naquele momento, porque ninguém esperava que o Gerson ia fazer aquilo. Aquilo ali é coisa de jogador diferenciado. E o Pedro, mais uma vez, mostra porque, no momento, ele é o atual melhor 9 do Brasil, é um cara extremamente decisivo. E o Tite, cara, ele foi muito inteligente nessas mexidas, porque a gente tem que lembrar, cara, o Tite, ele conhece tanto de futebol brasileiro, com elencos piores do que o do Flamengo, ele já foi campeão brasileiro. E eu vou novamente fazer uma pergunta até retórica, porque eu cravaria que sim. O Flamengo, sem os seus jogadores principais, tem jogado mais bola do que com os jogadores principais? Eu ia até comentar isso. Eu acho que o Tite ele conseguiu se adaptar na ausência dos jogadores. Eu acho que a tendência é que melhore. Porque eu não consigo enxergar, por exemplo, De La Cruz, Arrascaeta, Pulgar, Vinha, Varela voltando e sendo reserva nesse atual momento. Eu acho que o Tite ele foi tão inteligente que ele conseguiu se adaptar. O Pedrosa acabou de mencionar que o Cruzeiro teve uma posse de bola maior. E teve, de fato. Sim. Se eu não me engano, foi 54% da posse de bola. Mas contra o Bahia foi a mesma situação. Eu acho que o Tite, ele entendeu o seguinte, ó, eu vou me adaptar, eu vou dar a posse de bola para o adversário, na medida do possível, e vou conseguir fazer o jogo que eu possa fazer com a matéria-prima que eu tenho à disposição no momento. Sabe o que eu acho? Eu acho que talvez esse momento de eu preciso me reinventar fez com que o Tite se reinventasse e talvez gatilhasse ou se permitisse uma flexibilidade que vocês tanto cobravam aqui. Às vezes eu acho que o Tite tem que ser um pouco mais flexível e tudo mais. Talvez esse momento fez ele falar, agora eu preciso. E pode ser que seja um presente pro restante da temporada, nessa postura do time. Eu vou além, Fernanda. Eu acho que a torcida do Flamengo, ela cobra tanto espetáculo do time, que quando os jogadores estavam aqui, se cobrava não só vencer, mas também espetáculo. A partir do momento que eles foram para a Copa América, pelo mérito deles, o Tite ganhou uma barrinha extra de paciência da torcida de rapaziada. Eu tenho que fazer de tudo aqui pra gente vencer. Então, como vai ser? Desculpa, não importa tanto. Mas a gente vai vencer. Só que eu vou além, eu acho que o Flamengo joga bola. O Flamengo tem feito bons jogos. Eu também então, acho que isso é muito importante. E só pra finalizar meu comentário, vocês estão vaiando um moleque de 17 anos. Uma parte da torcida vaiou o Lohan. O Rossi até reclamou sobre isso. Isso é um completo absurdo. Isso é um completo absurdo. Vocês estão queimando um moleque que está se dedicando, que não se esconde do jogo, pode jogar mal, pode jogar bem, mas tem 17 anos e é uma joia do Flamengo. Então, por favor, paciência com o garoto. O Big Boys lembrou do Palmeiras, que tem um monte de moleque sendo vendido, mas acontece que as torcidas do Rio não têm paciência, tirando uma, a do Fluminense. A torcida do Fluminense é uma torcida mais paciente com os meninos. E por isso que uma hora, cada hora a gente vê os viveu um momento ruim com a camisa do Palmeiras e hoje é um dos principais jogadores da seleção brasileira. Só para finalizar, eu acho que a ausência dos principais jogadores do Flamengo deu a possibilidade do Tite, por exemplo, um Lohan, que está se destacando, porque se os outros tivessem à disposição, o Lohan teria poucas oportunidades. A gente pode ver um Léo Ortiz, extremamente versátil, jogando como volante, como ninguém imaginaria que pudesse acontecer. A gente está vendo um Wesley voltando a jogar bola, como a torcida do Flamengo espera, e novamente ele fez uma baita partida. Eu acho que, nesse momento, só o Ayrton Lucas não está sabendo aproveitar a oportunidade dele. E já tem um tempo em que não vive uma boa fase o Ayrton, desde que foi para a seleção. Olha aqui a tabela. Flamengo é o líder. Como é que fala? Eu quero que você fale. Segue o líder, mas pés no chão, uma batalha vencida durante a guerra. É isso, humildade. Olha aqui, ó, o Flamengo em primeiro com 27, o meu Fogão com 24 pontos em segundo, o Bahia com 24 em terceiro também e o Palmeiras com 23 pontos. Inclusive, hoje é dia de dar uma de Gabigol, né? E vestir a camisa do Corinthians. Do Corinthians, contra né? o Palmeiras. 8h30 da... Tá, e lembrando, né, que esse programa ele foi gravado antes do jogo entre Palmeiras e Corinthians. Então agora o Palmeiras venceu, e conseguiu dar um salto ali. É o segundo colocado com 26 pontos. Colou no Mengão, então o Palmeiras sobe ali algumas posições e agora é atualmente o segundo colocado. Inclusive hoje é dia de dar uma de Gabigol, né? E vestir a camisa do Corinthians. Do Corinthians, contra né? o Palmeiras. 8h30 da noite. Tem Palmeiras e Corinthians. Alô, Gabigol, hoje pode botar a camisa do Timão, pô. Tô errado, Pedro? Tá errado, sou Palmeiras. Sou Palmeiras. Botar a camisa do Timão e falar o seguinte, a foto é fake. União sinistra. Isso é uma informação do Globo Esporte? Isso é sério? É?
É tão sério que depois o técnico ali, o Mano Menezes, ele foi anunciado pelo time do Fluminense, né? Diniz saiu, tá livre no mercado, e o Fluminense anunciou o técnico Mano Menezes. Mas é legal, né, ver como a fase do Flamengo é boa, que o Tite conseguiu transformar, como foi bem dito ali, pegar os jogadores que estavam já na reserva há algum tempo e dar uma moral para esses caras. E, consequentemente, muitos conseguiram aproveitar. Foi o caso ali do Lohan, também tá jogando bem, né? O próprio Léo Ortiz, o cara chegou, tava meio encostado no banco de reservas e acabou que hoje ele é titular, virou volante e jogando bem, e jogando muito bem como volante, sabe? Então, isso são ali qualidades que tem que ser ressaltadas, né? Quando escala mal, a gente critica, e quando também faz um bom trabalho, nada mais justo do que a gente chegar aqui e elogiar também o técnico do Mengão. O Flamengo segue na ponta da tabela e daqui a pouco voltaremos com mais informações. A imprensa brasileira segue elogiando muito o Flamengo e traremos tudo para vocês aqui no Flamengo Informa. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!